tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é muito bem-vindo ao meu canal. Nesta aula, nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Vamos aqui então, sem mais delongas, ao nosso texto áureo. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo, então, está deixando muito claro aqui que a lei traz a clareza, ela torna claro a realidade do pecado. A verdade prática diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pôde restaurar eficazmente o pecador. Vamos aqui para os nossos objetivos. Então, nós temos 3 objetivos aqui que serão tratados, apresentados nesta lição. O primeiro é expor o ensinamento bíblico da natureza pecaminosa. E, portanto, aqui a gente vai explicar e analisar o que é a doutrina do pecado ou a amartiologia. Em segundo lugar, será pontuar teologias modernas que deturpam, melhor dizendo, a doutrina bíblica do pecado. E, em último lugar, mostrar as consequências da normalização do pecado. Bom, se você gosta das aulas que são aqui ministradas para a Escola Bíblica Dominical, do conteúdo aqui apresentado, se eu tenho te ajudado, nos ajude também. Apenas curta esse vídeo e você vai nos ajudar a fazer esse material chegar mais longe, tá bom? Vamos então aqui à nossa palavra-chave. A palavra-chave é sempre a palavra que norteia toda a lição e a palavra-chave aqui é pecado. Bom, diante disso, vamos à nossa introdução. Então, na introdução, o pastor Douglas diz que a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro, ou seja, em virtude da queda, em virtude do pecado, em virtude do erro, a humanidade agora teve a sua natureza pecaminosa inclinada a partir do pecado. Essa natureza pecaminosa agora ela é inclinada ao mal, ela é inclinada ao pecado. Então a queda ali de Adão e de Eva vai proporcionar com que a natureza daqueles que virão depois, ou seja, da humanidade, seja uma natureza humana inclinada ao mal, porque a queda inclinou o coração humano ao erro. Por causa disso, é necessário a regeneração, porque a regeneração é o único meio que desfaz as consequências do pecado. Logo, o ser humano precisa nascer de novo. Ele precisa morrer para o mundo e nascer para Deus. Somente a regeneração, somente o novo nascimento que consegue desfazer aqui os efeitos do pecado. É claro que a regeneração só é possível porque Jesus morreu na cruz. E a morte de Jesus, então, é o pagamento da nossa dívida. O pecado de Adão e Eva e, consequentemente, dos seres humanos posteriormente, representam uma grande dívida com Deus, de modo que o ser humano não tinha nenhuma condição de pagar essa dívida. E aí o apóstolo Paulo nos diz que Cristo pagou essa dívida em nosso lugar, tá? Então é isso que nós vamos analisar aqui nesse momento. Vamos aqui então ao nosso primeiro tópico. Então, o primeiro tópico diz assim: o ensino bíblico da natureza pecaminosa, a doutrina do pecado. Então, dentre os termos que nós encontramos na Bíblia para pecado, nós podemos destacar aqui o termo hebraico ratá, cuja raiz significa errar o alvo. Isso aparece em Gênesis capítulo 4, versículo 7. E também nós temos o seu correspondente na língua grega, que é a palavra hamartia, que significa algo como erro moral. Isso aparece em 2 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14.
E por que nós citamos aqui uma palavra hebraica e uma palavra grega? Porque a Bíblia Sagrada, na sua grande maioria, ela foi escrita usando esses dois idiomas. O Antigo Testamento usando o idioma hebraico e o Novo Testamento usando o idioma grego. Bom, então quando a gente observa isso, a gente percebe que a Bíblia, em linhas gerais, ela define pecado como a transgressão da lei de Deus. Então, pecado é transgredir a lei de Deus, é se afastar da lei de Deus, é fazer o contrário do que a lei de Deus diz, é ir na contramão do que a lei de Deus diz, é cometer um erro. Se a gente pudesse aqui usar uma imagem ou algum tipo de comparação para entender isso, pense que no Brasil existe a lei, né? E a lei máxima do Brasil é a Constituição. Então, a pessoa quebra a Constituição ou comete ali, né, algum erro que a Constituição proíbe, essa pessoa então vai cometer um crime. Então ela vai ser criminalizada por ter quebrado aquela lei, ou seja, por ter cometido o crime que é condenado pela devida lei. Quando a gente fala de pecado, a gente está falando não simplesmente de uma lei constitucional, mas a gente está falando da lei de Deus, aquilo que a Bíblia apresenta para nós como certo e errado, pecado. Então, quando se comete um pecado, o indivíduo está quebrando a lei de Deus e, portanto, ele acaba cometendo um erro, ele erra o alvo, é um erro moral, tá? Então, quando a gente olha para essas duas palavras, ratá e hamartia, a gente aqui então tem por clareza que a palavra ela abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. A ideia também está por trás na palavra. Pecado então é acertar o alvo, mas acertar o alvo errado e, consequentemente, cometer um erro. Logo, falar de pecado é falar de rebelião e desobediência contra a palavra de Deus. Quem peca, peca não simplesmente contra o próximo, não simplesmente contra o semelhante. Quem peca sempre pecará contra Deus. Isso porque a natureza de Deus é santa. Deus é plenamente santo. Lembra que os serafins, na visão que Isaías teve no capítulo 6, cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo. Ou seja, é um superlativo para dizer Deus é santíssimo. Então, a natureza santa de Deus exige uma resposta do seu povo, uma resposta santa do seu povo. É por isso que a Bíblia diz: sede santos, como Deus é santo. Então, cabe-nos como criaturas de Deus ser santos como Ele. Agora, é claro que a gente não consegue esse grau de excelência de santidade, mas a gente deve buscar a cada dia nos santificar. Então, o pecado é essa rebelião contra Deus. Todo pecado, inicialmente, é contra Deus. Para ilustrar isso daqui, deixa eu citar a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Diz a Bíblia que o filho pródigo, ele sai da sua casa ali, né, do seio da sua parentela, ele deixa a presença do seu pai e ele vai para uma terra distante, ele vai para uma terra longínqua. Lá, ele acaba perdendo toda a sua herança, ele acaba padecendo necessidade, tendo que cuidar de porcos, e ele se lembra da casa do seu pai. E aí ele diz que ele vai voltar para a casa do seu pai e vai dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Note que ele cometeu um erro relacionado ao seu pai, mas agora ele está dizendo: eu pequei contra o céu, porque todo pecado, em primeiro lugar, é pecado contra Deus, tá? E depois contra o próximo, porque a natureza de Deus exige também que os indivíduos, que as pessoas ajam conforme a sua natureza, então que tenham ações santas. O pecado, ele afasta, ele distancia o homem de Deus, tá? Fazendo esse homem, infelizmente, cada vez mais se distanciar de Deus. Então, o pecado é uma condição do homem não regenerado, do ser humano
que não nasceu de novo. E por isso esse indivíduo ele deve nascer de novo, como Jesus diz a Nicodemos no capítulo 3 de João. Quando Nicodemos questiona Jesus, Jesus diz: é necessário nascer de novo. Por quê? Porque através do sacrifício de Cristo, através da morte de Cristo, Cristo nos proporcionou a reconciliação. Isto é, Cristo nos proporcionou a sermos aproximados de Deus. Através da cruz de Cristo, uma ponte foi construída. Se o pecado no Antigo Testamento criou um abismo, e esse abismo era um abismo intransponível, de modo que o ser humano, pelos seus próprios méritos, suas próprias capacidades, não conseguia se achegar a Deus, Cristo, então, através da cruz, constrói a ponte. E a ponte agora, ela nos permite se aproximar de Deus. Bom, diante do pecado que fora cometido pelos primeiros pais, nós temos aqui no segundo subtópico a universalidade do pecado. Então a gente precisa dizer que o ser humano não foi criado em estado de pecado, tá? O pecado não é culpa de Deus, né? O pecado não foi ordenado por Deus, embora Deus sabia que o ser humano pecaria e ele já tinha um plano para resgatar esse ser humano, para salvar esse ser humano. Mas o pecado não tem Deus como agente. O agente do pecado ali, quem comete o pecado, é o próprio ser humano que prefere desobedecer a Deus. Então, o ser humano, ele foi criado em estado de inocência, sem pecado, sem mancha, sem inclinação pecaminosa nenhuma. Isso a gente chama de liberdade, de livre-arbítrio. Então, ao longo da história da humanidade, Adão e Eva foram, de fato, os seres plenamente livres no termo de livre-arbítrio, porque eles não tinham a sua natureza inclinada ao pecado. Porém, a Bíblia dirá que o primeiro homem e mulher, o ser humano, resolve desobedecer a Deus e, portanto, quebrar uma lei estabelecida. E uma vez que a lei é quebrada, que a regra é quebrada, e qual era a regra? Eles não poderiam comer da árvore que estava ali no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles acabam quebrando a regra. E você sabe que sempre que alguém quebra uma regra, esse alguém é punido por ter quebrado esta regra. E isso é aplicado a tudo. Se existe uma lei e a lei é quebrada, automaticamente as consequências a pessoa terá que arcar por ter quebrado esta lei, por ter ferido esta lei. Então imagine comigo que existe um radar que mede a velocidade em uma determinada curva. E ali então o radar é 50 km por hora. Bom, existe então uma lei de trânsito. Naquela curva você não pode passar a 60, 70, 80, a 100 km por hora. Você tem que passar abaixo de 50 km por hora. Então tem gente que para não correr risco passa a 40, não é verdade? Ou seja, existe uma lei. Ora, está ali e você tem a liberdade de passar a mais de 50 ou menos de 50. Mas se você passar mais de 50, você vai sofrer uma multa. Então a gente tem que entender que assim também ocorre com o primeiro casal. Há uma lei e a lei é muito clara. Vocês podem comer de todas as árvores abundantemente. Só não podem comer da árvore que está no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não poderão comer dela, porque o dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. Então, há uma lei, há uma regra, e eles preferem quebrar a lei, eles preferem quebrar a regra. E você sabe que a gente só considera um ato justo quando, de fato, há uma punição. Quando a lei prevê uma punição, a gente só considera um ato justo quando aquela punição é aplicada. A gente às vezes assiste televisão e fica com sentimento de impunidade, porque a lei foi quebrada e a pessoa não foi punida. Então eu tenho que ter esse olhar também. A lei foi quebrada, espera-se uma punição, porque foi avisado aquela pessoa antecipadamente que quebrar aquela lei representaria então a punição. Então eles acabam quebrando a lei, são expulsos do jardim e com isso nós temos teologicamente
o que é chamado de queda, o conceito da queda. A queda diz respeito ao pecado que os primeiros pais cometeram. Então, a partir da queda, todos os seres humanos que nascem com a sua natureza pecaminosa e a sua inclinação ao mal, tá? Porque a natureza dos primeiros pais agora foi afetada pelo pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente por uma força de mau exemplo. O pecado é passado adiante inerentemente em virtude da natureza pecaminosa que agora habita em todos os seres humanos. Então, em consequência disso, Paulo dirá que o ser humano não regenerado, o ser humano que não nasceu de novo, ele está no pecado. Tá? Ele está debaixo da escravidão do pecado e, portanto, condenado à morte. Porque com o pecado, a morte veio ao mundo. A Bíblia deixa claro a nós que a morte não fazia parte do plano de Deus. Então, com o pecado, a morte entrou consequentemente no mundo. Tá? Então entrou a morte física, ou seja, as pessoas morrem fisicamente, a morte espiritual, esse distanciamento do homem para com Deus, e a morte eterna, que é o distanciamento eterno do homem para com Deus, tá? Então, a natureza agora corrompida, a natureza humana corrompida, ela precisa ser regenerada, porque o homem não regenerado, ele é escravo do pecado, tá? Inclusive, Martim Lutero tem um livro que a editora Fiel publicou no Brasil, que tem o título Nascido Escravo, e ele então desenvolve essa temática aí, tá? Então, em virtude do pecado que agora adentrou a humanidade, nós temos aquilo que é chamado de corrupção total. Ou alguém prefere usar a expressão depravação total. Isto é, o ser humano, na sua totalidade, ele foi afetado pelo pecado. Então ocorreu a corrupção mental, a sua mente foi afetada e ele pensa coisas más. A moral, ele faz coisas más, ele toma atitudes más. Inclusive o próprio apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E também o espiritual foi afetado. Isso aparece em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18. Então, nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. É assim que a teologia cristã olha para a humanidade, olha para o mundo, dizendo que as pessoas que fazem atos errados, né, as pessoas que fazem atos maus, fazem por causa da natureza pecaminosa, por causa da inclinação pecaminosa, tá? O errado é resultado para o cristianismo, para a teologia cristã, tá? Resultado direto do pecado. Isso aparece muito nas cartas do apóstolo Paulo, ok? Então, por causa da queda, todas as áreas do nosso ser, elas foram corrompidas, tá? De modo que essa corrupção impede o ser humano de tomar a iniciativa no processo da regeneração. Ou seja, a salvação, ela não acontece por uma iniciativa humana. Se a gente disser que a salvação acontece por uma iniciativa humana, a gente acaba caindo naquilo que já foi condenado, né, pelos concílios da igreja como heresia, que é o pelagianismo. Nós não acreditamos que é o ser humano quem inicia o processo da salvação. É Deus que inicia enviando o seu Filho para morrer por nós e inicia mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida para nos convencer do nosso pecado, da justiça e também do juízo. Por causa dessa inclinação pecaminosa, por causa da depravação total, em que toda a natureza humana ela está depravada, o homem por si mesmo não quer Deus. O homem por si mesmo não deseja Deus. O homem por si mesmo não almeja a Deus, tá? Então é isso que a gente pode perceber quando a gente faz a leitura da Bíblia Sagrada, ok?
ele só pode ser liberto, ou seja, o ser humano só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. O Espírito vai tocar no coração desse ser humano e vai mostrar para esse ser humano a sua condição de pecador e assim, então, esse ser humano diz sim ao chamado do Espírito, que é a ação da graça de Deus. Sem a ajuda do Espírito, isto é, sem a ajuda divina, ninguém pode ser transformado. O nosso livre-arbítrio, ele precisa ser divinamente restaurado. E somente por meio da ação graciosa de Deus é que o homem tem a capacidade de crer, de arrepender-se e também de ser salvo. Então, a libertação do pecado, ela não ocorre por meio do meu mérito, não ocorre por meio dos meus próprios esforços, porque nada do que eu fizer vai ser suficiente, né, para eliminar a natureza pecaminosa que está em mim. Somente o novo nascimento. E esse novo nascimento é-nos acessado mediante o convencimento do Espírito no coração, na mente, no intelecto do pecador, e esse pecador, então, livremente abraçando a Cristo e aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Vamos aqui então para o nosso segundo tópico, as teologias modernas. E aqui o autor então traz a teologia do pecado social. Essa teologia do pecado social, na verdade, é uma crítica que ele está fazendo às teologias que reduzem a salvação à questão social, como se, para que o ser humano pudesse ser salvo, ele precisa praticar obras sociais, porque a libertação e a regeneração, ou seja, a salvação, se reduz apenas o social, a emancipação do ser humano. Então, se eu me preocupo com o social, independentemente se eu reconheci que sou pecador, independentemente se eu aceitei a Cristo ou não, se eu me preocupo com o social e busco agir de modo a ajudar as pessoas ali, né, pensando apenas na justiça social, a minha libertação ocorre em virtude dessas ações. Só que a Bíblia diz que isso não ocorre desta maneira. A salvação ocorre mediante o reconhecimento de que Jesus é o Senhor, né? E a confissão dos pecados e o arrependimento. É porque somos salvos que fazemos boas obras. É porque somos salvos que estendemos a mão, que amamos o próximo. Tá? Isso é consequência de sermos salvos e não para sermos salvos. A salvação não pode reduzir-se apenas ao social, apenas à preocupação de se realizar a justiça social, como se aquilo então garantisse a salvação ao ser humano. A salvação está em Cristo, essa é a proposta do Evangelho. A salvação está única e exclusivamente em Cristo. Eu tenho que reconhecer a Cristo e tenho que reconhecer o meu estado de pecaminosidade. Aí, Cristo me fará entender que agora eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso amar as pessoas, tá? Então, eu faço o social em consequência de ter entendido tudo isso e ter abraçado Cristo como Salvador, e não o contrário, tá? Então, geralmente, as teologias que se resumem ao social, elas defendem que o pecado é algo que se constrói por meio das estruturas opressoras da sociedade, tais como a pobreza, a injustiça social e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado, né, quando o homem vai se libertará desse pecado, não se restringe ao aspecto espiritual, mas sendo uma questão social, tá? Então, quando que o homem é redimido? Quando ele entende, quando ele percebe essas estruturas opressoras, né, de pobreza, de injustiça social, de desigualdade, quando o ser humano percebe essas estruturas ali opressoras e ele se posiciona contra isso, ele se coloca como uma voz contra essas estruturas opressoras. E aí então está a redenção do pecado. Só que o texto bíblico não apresenta isso, não é? Ellen White tem um livro chamado Como Deus se Tornou Rei, aonde
O Wright faz uma análise dos evangelhos, né? O mapeamento da comunicação dos evangelhos e o que os evangelhos queriam nos dizer a respeito de Cristo, da sua obra, da salvação. E há um momento em que o Wright, ele traz duras críticas a esse tipo de evangelho que resume a redenção a essa característica emancipadora do ser humano, libertar, redimir o ser humano dessas características opressoras. Então, a mudança de ênfase aqui é muito clara, né? A ênfase agora não está na necessidade do ser humano deixar a sua vida pecaminosa, mas agora a ênfase está no aspecto estrutural, está voltado para a questão social, ok? Então, deixa-se de enfatizar a questão do pecado em si para enfatizar a questão social. O pecado agora é identificado como as questões opressoras da sociedade. Então, se você se posiciona como alguém disposto a resolver essas questões opressoras da sociedade, você então resolve e soluciona o pecado. Só que isso é nitidamente uma interpretação, a meu ver, inclusive do pastor Douglas, errônea do texto bíblico. Resumir o texto simplesmente a questões sociais, tá? O social é importante, mas é importante a partir do momento que eu aceito a Cristo, reconheço que sou escravo do pecado e agora nasço de novo. Como os discípulos, né? Tiveram um encontro com Cristo, tiveram a sua vida mudada e depois então que eles buscaram fazer o social e ajudar as pessoas que estavam em necessidade, ok? Bom, teologia da libertação. Então, o que é a teologia da libertação? A teologia da libertação, ela tem aí as suas proximidades, as suas afinidades com as ideias de Karl Marx, as ideias socialistas de Karl Marx, né? Karl Marx foi um teórico, ele é estudado geralmente dentro da sociologia, ele era um alemão, viveu ali próximo do período da Revolução Industrial, do trabalho nas fábricas, e o Marx, então, ele faz críticas, né, ao capitalismo. Inclusive, o Karl Marx acreditava que havia um momento em que o capitalismo seria superado por aquilo que é chamado de comunismo. E dentro das suas análises, ele diz que a sociedade ela é dividida em classes, onde ele diz que sempre há, né, uma luta de classes ao longo da história, mas se tratando da sociedade capitalista, ele diz que você tem a classe dos burgueses, que são os donos das fábricas ou os proprietários, e você tem a classe dos proletariados, que são os não proprietários. E os burgueses, eles acabam explorando os proletariados, né? E era necessário uma revolução, inclusive para Marx até mesmo uma revolução armada, aonde a classe dos proletariados iria se rebelar contra os burgueses e assumir os meios de produção, assumir o controle das fábricas, dos campos, do maquinário e assim por diante, tá? Então, nessa análise aí que o Marx faz, ele percebe, segundo ele, que há essa exploração. E a teologia da libertação, então, ela busca teorizar, né, essa libertação do oprimido das estruturas opressoras da sociedade, né? E então, o que a teologia da libertação faz? Ela pega as ideias do Karl Marx e usa as ideias do Marx, luta de classes, né, ideologia, enfim, usa essas ideias do Karl Marx para ler o texto bíblico. Usa os óculos da teoria marxista para ler o texto bíblico, tá? E aí, então, vai buscar encontrar ali no texto bíblico um Jesus que foi o Jesus libertador. O Jesus libertador, aquele Jesus que veio para libertar o ser humano da opressão dessa estrutura social, entende? E aí você tem dois grandes proponentes ali. Ela nasce na década de 70 com o Gustavo Gutierrez no Peru e ela foi muito defendida no Brasil pelo Leonardo Boff. Inclusive você tem aí o livro Jesus Cristo Libertador, aonde o Boff trata exatamente disso. Jesus é aquele que liberta das opressões e das mazelas dessa estrutura social que impera dentro da sociedade. Então, o evangelho, note, ele é resumido aqui agora, mais uma vez, ao aspecto
social. Então, para esses teólogos, em geral, o estudo teológico não deve mais estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e também cultural, tá? E aí, a partir daí, surgirão outras teologias de caráter emancipatório, ok? Então, qual é aqui o grande impacto dessas influências? É que a fé cristã, ela acaba se reduzindo à militância política e que muitas das vezes é uma militância política socialista e também marxista. A fé cristã, o cristianismo, acaba se reduzindo aos aspectos políticos da sociedade e que a redenção está em entender a estrutura e se posicionar contra a estrutura. Logo, as pautas sociais e atrelada a essas pautas sociais, as pautas progressistas, elas são apresentadas como sendo o evangelho. E aí é dito, olha, evangelho é emancipação do homem, evangelho é luta contra as opressões sociais, evangelho, e se resume apenas isso, como se isso correspondesse ao que de fato é o evangelho. E essas questões, elas são colocadas acima dos valores morais do reino de Deus, porque aí entra as questões de relativização do que é certo e errado e assim por diante. E aí transforma o evangelho social em um inconformismo, em um criticismo e em um assistencialismo. Só que o evangelho não é isso. O evangelho é o poder de Deus que salva o pecador do seu pecado. E esse pecador precisa se arrepender. Somente mediante o arrependimento, né, e a confiança na ação de Cristo é que a pessoa é salva e não porque ela pratica ou porque ela briga aí por justiça social, ok? Bom, então o terceiro subtópico aqui fala-nos a respeito do liberalismo teológico. Então, após a Reforma Protestante, que é comemorada do dia 31 de outubro, tá? E ela ocorreu em 31 de outubro de 1517, foi nesse dia que Martinho Lutero fixou ali na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, tá? Essas 95 teses são afirmações, na sua maioria curtas, onde Lutero faz uma crítica à venda das indulgências daquela época e o posicionamento da Igreja Católica naquela época. Após a Reforma Protestante, a Europa, ela adentra, né, o mundo adentra naquilo que nós chamamos de período moderno. Então, acaba a Idade Média ou o período medieval e começa o período moderno. O período moderno foi um período de muita valorização da razão, tá? E, consequentemente, buscaram-se elaborar métodos que pudessem trazer ao ser humano um conhecimento seguro dentro da área científica. Então, inicialmente, isso ocorre com o Renascimento, que vai valorizar a razão em detrimento da fé e vai valorizar o homem em detrimento de Deus. Mas, conforme o tempo passou, ali no século XVIII, nós temos um outro movimento importante na Europa, com nomes expressivos dentro aí do movimento, que foi o movimento iluminista. E o movimento iluminista foi um movimento que deu muito valor à capacidade racional. Então há um contraste aqui, nitidamente, entre o período moderno e medieval. Enquanto no período moderno você tem como base a fé, você tem como base o teocentrismo e tem como base a tradição, no período moderno, consequentemente no iluminismo, você tem a razão, o antropocentrismo e a negação da tradição. Então houve uma forte valorização da razão. Tudo agora deveria passar pelo crivo da razão, pelo critério da razão. Tudo agora deveria ser explicado por intermédio da razão. Logo, aquilo que não cabia à razão, aquilo que não passava pelo critério da razão e não era compreensivo racionalmente, deveria ser descartado, descaracterizado, deixado de lado, né? Consequentemente, já dá para perceber que aquilo que estava relacionado à matéria de fé e à matéria do sobrenatural acaba sendo deixado de lado. E com isso surgirá então a famosa e conhecida
teologia, liberalismo teológico, tá? Ou teologia liberal. O que é o liberalismo teológico? É uma teologia fortemente marcada pela racionalidade europeia iluminista, em que olha para o texto bíblico agora e diz: a gente tem que ler esse texto diferente. Por quê? Porque a razão nos ensina agora, né, esse racionalismo exacerbado do iluminismo vem a nos ensinar que esses eventos narrados pela Bíblia, eles não podem ter acontecido, porque eles estão no campo aqui de coisas mirabolantes e que não passam pelo critério da fé. Então, não dá para entender racionalmente um mudo falar, um cego enxergar, um morto ressuscitar, Jesus andar sobre as águas. Então a gente tem que olhar para esse texto bíblico, para o texto bíblico, e a gente precisa ler esse texto de maneira diferente. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui não é o sobrenatural, não é que aconteceu o sobrenatural, mas a gente pode tentar tirar alguma lição aqui ética, alguma lição moral do texto, e não simplesmente a literalidade do texto. Então, o liberalismo teológico, que teve aí grandes expoentes como Schleiermacher, por exemplo, né, e outros expoentes, eles negam a historicidade do texto bíblico, a autenticidade do texto bíblico, a inerrância das escrituras. Então, questões como milagre, sobrenatural, são consideradas questões não reais, fictícias. Logo, eles negam tudo isso e resume a mensagem apenas a uma implicação ética, uma implicação moral, tá? Então Jesus não fez nada daquilo, e isso segundo o liberalismo teológico, né, que vai racionalizar agora a leitura da Bíblia. E homens como Schleiermacher, ele era bem seguido naquela época, as pessoas iam para ouvir os sermões de Schleiermacher. Mas agora eu te pergunto, se você tira o aspecto sobrenatural e, portanto, como exemplo, a ressurreição de Jesus é negada, porque é um aspecto sobrenatural, o que sobra da Bíblia? O que sobra da fé cristã? O que sobra do cristianismo? Lembra que Paulo disse que a segurança da nossa fé está no fato de que Cristo ressuscitou, porque se ele não ressuscitou, a nossa fé é vazia, a nossa fé é sem sentido. Então a mensagem ela é trocada, a salvação ela é trocada. Não há mais a necessidade de arrependimento, de confissão de pecado, de mudança de caráter, tá? Bom, então o liberalismo teológico monta esse palco, tá? E ele acaba se opondo às doutrinas que estão fundamentadas na Bíblia e defendidas pela ortodoxia. Logo, o liberalismo teológico ele é problemático e preocupante exatamente por isso, pela sua negação da fé, aonde tudo se resume apenas às questões do critério racional e o texto tem que ser lido dessa maneira. Então gera uma fragmentação do texto, né, crítica de historicidade e assim por diante, tá? Bom, vamos aqui então ao nosso terceiro tópico. A normalização do pecado, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Então, a ética está ligada aos princípios, tá, que regem a conduta do indivíduo, e a prática da conduta, ou seja, a ação, nós chamamos de moral. Então, para exemplificar, a moral é a ação, o que determina ali o certo e errado, o ato de agir, e a ética são os princípios que levam àquela ação. Então, nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete, consequentemente, ao caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente, sólida e se torna moralmente desajustada. Temas progressistas começam a ganhar a pauta, como o aborto, e o aborto hoje existe uma tentativa de normalização do aborto,
não é? Como se a ênfase que é dada é que a criança ali dentro do ventre, ela ainda não é um ser humano, né? Então, tenta-se determinar hoje qual é a idade gestacional que aquela criança, que aquele bebê é um ser humano. Isso é um absurdo, né? Nós temos aí constatações científicas que com cerca de 21 dias o coração já está batendo. E geralmente os abortos, eles acontecem após 21 dias, porque 21 dias são o quê? 3 semanas. Tá? As mulheres geralmente descobrem que estão grávidas ali na quinta semana, na sexta semana. Mas com 3 semanas você já tem ali a formação do coraçãozinho e ele batendo. Então, essa negativa da fé, dos princípios bíblicos, gerou então essas ações que a gente vê na sociedade. E não é incomum você ver grupos se levantando contra a fé cristã e tentando abolir o cristianismo, porque o cristianismo vai se posicionar contrário àquilo que ele entende ser errado, tá? E ele pauta o seu entendimento na Bíblia Sagrada, porque para o cristão a Bíblia é normativa. A Bíblia não é um livro que simplesmente ensina boas lições, que simplesmente conta bons exemplos ou maus exemplos. A Bíblia para o cristão, ela tem um caráter normativo, tá? Nós temos também a imoralidade sexual, a doutrina, né, do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual, em defesa de uma liberdade, né, de sexo. A gente vê sexo pré-conjugal, extraconjugal, a castidade, o casar virgem hoje já é algo visto como banal na sociedade, onde muitos jovens são criticados porque preferem guardar-se por casamento, né? São humilhados, sofrem bullying por vezes, porque preferem se guardar para o casamento, tá? Então, a gente vê isso principalmente no século passado, quando se inicia a chamada revolução sexual, tá? Então, automaticamente, isso dentro da sociedade gera uma imoralidade desenfreada, não há pudor, né? As crianças estão sendo erotizadas desde nova, desde cedo, né? Não só ali por meio da internet, mas por meio até da televisão e de desenhos que ora eram desenhos infantis, agora já são desenhos que perpassam essa questão de erotização, tá? Então, a gente tem que se posicionar contra isso. Há também a dessacralização da vida. A Escritura ensina que a vida humana é sagrada, porque a vida humana tem a sua origem divina. E a vida humana, ela é inviolável, ela deve ser valorizada. O corpo humano, ele deve ser cuidado, ele deve ser alimentado, ele deve ser preservado. E nenhuma ideologia contrária a isso pode ditar como que a gente deve lidar com esse assunto, porque a vida humana precisa ser preservada. E essa vida humana que deve ser preservada passa pela vida intrauterina, ou seja, a vida no ventre materno. Tá? Então, a gente precisa olhar para a sociedade e ver como que a sociedade tem tentado transformar e alterar esses valores que são tão caros para os cristãos. Amém? Vamos aqui então à nossa conclusão. A relativização do pecado, que restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica, tá? E nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado, porque é o pecado que produz todas essas mazelas, porque o homem tem a sua natureza humana inclinada ao mal. Entendeu agora? Então, se a gente resolve o pecado, resolve o problema do pecado, a sociedade, consequentemente, ela muda. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente ele vai repudiar as injustiças contra o próximo.
Ele vai repudiar a opressão, a exploração, ele vai, porque nós temos críticas na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na carta de Tiago, mas a salvação não se resume a isso, a salvação se resume ao reconhecimento de minha pecaminosidade e aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Espero que esta aula tenha te ajudado, espero que você tenha compreendido esta lição e que você continue aqui conosco, né? Juntos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.